Vamos falar um pouquinho do metanol, desse caso que está acontecendo de intoxicação, que tem gerado vítimas fatais e um monte de problema aí. Vem com a gente. O metanol, ele é o álcool de um carbono só, né? E por que será que ele é tão tóxico, né? Então você tem o metanol, que é o álcool, cuja composição dele vai em um carbono, e o etanol, o álcool, a composição dele tem dois carbonos. Aí você pode assim, puxa, um carbono de diferença, quer dizer, um carbono de diferença entre aspas, né? Porque é o dobro de carbono, de 1 para 2, né? Mas de qualquer maneira, vamos tentar entender, né? Mesmo porque muita gente, quando a gente fala de química e começa a falar da nomenclatura da química orgânica, metanol, etanol, e se você já teve nas aulas de química suas indisposições com o professor, porque afinal de contas, que professor mais chato, pegando no meu pé, porque eu estou, em vez de falar metanol, estou falando etanol e vice-versa. Qual é o problema disso? Então, o problema está aí, está posto, né? Pessoas estão sendo vítimas de intoxicação severas, que está levando à morte, à cegueira, à condição vegetativa, porque o etanol, o metanol, ele ataca o sistema nervoso. Vamos por partes, né? O etanol, quando ele é metabolizado pelo nosso organismo, ou seja, o álcool comum que está presente nas bebidas destiladas ou não, ele vai sofrer uma série de metabolismo e lá na ponta ele vai gerar um ácido conhecido como ácido acético. O ácido acético não é nada mais, nada menos daquilo que está acostumado a ver no vinagre, né? Então você sabe que o vinagre, é óbvio, se você tiver o ácido acético ou barra vinagre concentrado, ele pode ter um nível de toxidez considerável e fazer mal para a saúde. Mas a grande diferença está aí, né? Porque o etanol, né, ele vai metabolizar em algo de toxicidade muito menor se comparado com o metabolismo lá no final da cadeia pelo metanol. O metanol ele vai sendo metabolizado no nosso organismo e gera o ácido fórmico. Eu acho que todo mundo já deve ter passado por uma experiência de lidar com formigas e ter percebido que picada de formiga causa muita irritação, né? Você fica bem mal, né? Formiga picando é assim algo bastante dolorido, bastante sofrido, e é óbvio, se você levar muita picada de formiga, você vai ter problema sério de saúde, porque a picada de formiga tem o ácido fórmico. Então vamos lá, o metanol metabolizando lá no final do nosso organismo, ele gera o ácido fórmico. O etanol, o álcool comum, ele metabolizando, ele forma o ácido, né? O ácido que você tem lá no vinagre, o ácido acético, que você já, só por isso, porque eu falei, já deve ter percebido uma diferença muito grande de toxidez. O que acontece, então, quando você consome uma bebida adulterada por metanol? Ele vai formar o ácido fórmico. O ácido fórmico, numa das etapas, ele vai formar o formaldeído, que já por si só é tóxico, e numa outra etapa, o ácido fórmico, né? Então, o metanol, ele se metaboliza basicamente em duas etapas, né? O metanol, ele forma o formaldeído, que já é tóxico por si só, e esse formaldeído em ácido fórmico. O ácido fórmico, ele vai inibir a respiração celular das células nervosas. Então, o ácido fórmico, entre outros problemas, ele vai causar comprometimento renal e tudo mais, mas ele, basicamente, o ponto mais crítico da ação dele está em células nervosas, em especial o nervo óptico, né? Então, o ácido fórmico, ele inibe a respiração dessas células nervosas e, com isso, essas células, elas morrem. E quando você tem uma morte de célula nervosa, você tem um bruto num problemão, porque morte de célula nervosa é uma das coisas piores que pode acontecer no nosso organismo, já que essas células não têm a dinâmica de regeneração de outras células. Então esse é um dos motivos pelo qual o metanol ele é tão problemático.
Agora vejam só que a gente tem a situação aqui. Está certo que as investigações elas estão andando, a gente ainda não tem toda a resolução do processo, do como que a coisa se deu, mas muito provavelmente alguém teve acesso a uma quantidade significativa de metanol e andou adulterando bebidas destiladas, uma vez que metanol e etanol tem o mesmo cheiro. O cheiro, se tiver diferença, é praticamente nenhuma, né? Os dois são incolores, têm os mesmos aspectos, as mesmas características, e no processo de adulteração, você não vai perceber isso pelo sabor ou pelo cheiro, né? E as pessoas têm consumido e têm tido todo esse tipo de problema. Já aqui em São Paulo, São Paulo não, no Brasil, né? A maioria das mortes foram aqui em São Paulo, mas tem alguns casos também terríveis lá em Pernambuco, se me falha a memória, de morte encefálica, pessoas que estão em estado vegetativo, pessoas que ficaram cegas e pessoas que passaram muito mal e não estão com sequelas assim até o momento tão significativas assim, mas tiveram problemas seríssimos. Bom, dito isso, né, então o que a gente pode estar imaginando é que foi adulteração. Eu não acredito num erro de processo industrial gerando metanol em quantidade suficiente para estar dando problema, porque tratam-se de bebidas e boa parte delas estão ligadas a bebidas que têm boa fama, né, de mercado e tudo mais, então são empresas que têm um padrão de qualidade razoável. Então eu acredito muito em adulteração. Então, um lote de metanol que se desviou, foi comprado com esse fim específico, sem um controle devido, e alguém foi fazer trambique, adulterou essas bebidas e está causando esse mal. Existe a possibilidade do PCC ou de alguma outra organização criminosa estar metida nisso, porque nessas investigações que teve, foi provado que o crime organizado andou usando metanol para adulterar combustíveis. Então, pode ser que esse mesmo metanol, que foi usado para esse fim, esteja sendo colocado dentro das bebidas, causando todo esse problema. Ainda não existe prova, né? Ainda está sendo investigado, estamos aguardando isso, né? O governador de São Paulo, o nosso querido Bolsominion daqui, ele está falando, não, é impossível, não temos provas do crime organizado, mas existe essa possibilidade, assim, não podemos ser leviano e estar afirmando, mas a possibilidade deve ser levada em consideração. Alguém ter feito essa contaminação de propósito, eu acho meio difícil pela escala que a coisa está tomando, né? A coisa está indo muito além. Cuidados que pode ser tomado. Primeiro, enquanto não se descobre a fonte, como que aconteceu essa contaminação, não bebam destilados. Vodka, cachaça, gin, enfim, tudo e qualquer bebida destilada. Tudo que for destilada, vocês devem evitar, né? E se quer beber, beba outras bebidas não destiladas, cerveja, vinho, qualquer outra coisa nesse estilo, porque até então não foi encontrado ninguém vítima consumindo esse tipo de bebida, né? Outra coisa, está apresentando algum sintoma diferente após beber, principalmente se você caiu na besteira de beber destilado, procure ajuda médica imediata. O assunto é seríssimo, contaminação por metanol é fatal, né? Você vai ter problemas muito sérios se for realmente uma contaminação por metanol, então tem que correr. Fechando o nosso vídeo, eu, como boa parte da minha carreira, eu fui professor de química e eu, durante muito tempo, ouvia besteira, porque você sabe que aluno, ele tem um problema muito sério, eu estou falando de aluno, mau aluno. Ele quer uma desculpa para justificar não estudar. E muitas vezes eu tive aluno que falava coisas tipo para mim assim, para que eu estou estudando química? Química é besteira. Eu fazia piadinha. Professor, ensina a gente destilar substâncias ilícitas, né? Ou ensina a gente a fazer explosivo, para irritar, né? Você está tentando dar aula e os caras estão tentando te irritar. Aí agora vem aqui, eu falava sempre para eles, né? Olha, até para você ser do crime, você tem que ter conhecimento, né? Porque vejam só, essas pessoas que estão fazendo provavelmente essa adulteração, porque o segredo de você cometer um crime é você não ser pego, né? Você fazer algo ilícito que não chame atenção a ponto ou deixar provas que leve você que fez aquele crime, né? Estou eu aqui dando recomendação de como você deve se comportar no mundo do crime, mas essencialmente é isso, né?
você deve, se você está se dedicando a esse tipo de coisa, o crime perfeito é você não ser pego e você fazendo algo que vai chamar a atenção da sociedade. Então você tem aí uma pessoa, um leigo, uma pessoa que começou a mexer, quer queira ou não, com química, porque química está com a gente o tempo todo, em todas as partes, e a pessoa nunca teve interesse, sempre achou uma grande frescura ficar falando professor de química, tentar ensinar a diferença de metanol para etanol, nossa, que besteira, para que serve isso? Está mostrado aqui para que serve. Então, esses criminosos tivessem tido um pouco de noção, e se eles fossem adulterar a bebida, não deveria ter usado o metanol sob hipótese alguma, porque o problema é seríssimo e a sociedade tem que ir para cima mesmo e tem que pegar esse camarada ou esses camaradas, porque ignorância não é justificativa para cometer um crime. Você cometeu um crime porque você é ignorante, isso não é justificativa. Então vai ter que ir para o xilindró. Então aqui a gente tem mais um caso que prova muito bem a importância da educação na vida das pessoas, do porquê que você tem que estudar química, por que você tem que estudar física, por que você tem que estudar biologia. Ah, eu não vou ser químico, eu não vou ser físico, eu não vou ser biólogo, eu não vou ser isso, não vou ser nada, eu vou ser do mundo do crime. Então, tá vendo como o conhecimento serve, inclusive até para isso? O conhecimento serve para tudo, né? Mas vejam só, né? Em resumo, o que a estupidez e a ignorância humana não faz, né? E estamos aí com esse problemão para ser resolvido. Gente, gostou desse vídeo? Deixa seu like e inscreva-se no nosso canal. Beijo, abraço e fui!